É, pode. Bom, é, bom, pessoal, boa noite. Eu acho que todo mundo consegue me ouvir, né? Mas a gente vai usar o microfone para garantir a gravação. Meu nome é Walter, eu sou mestrando, né, do programa de pós-graduação em História, né? E hoje a gente vai fazer palestra com os convidados aqui que dispensam a apresentação, né? Mas vamos apresentar assim, né, só para manter o rito, né? Que é a professora André Slimian e o professor Luiz Ferla, né? Então eles vão estar fazendo uma apresentação hoje falando um pouco da linha 2 do programa de pós-graduação em História, que é a linha Normas, Espaços e Deslocamentos, tá? Então, vou passar a palavra para a professora Andréa. Tem que falar aqui, né? Melhor, né? Para quem está. Tá bem. Bom, então, obrigada. Obrigada pelo convite de falar aqui nessa mesa. Eu sei que tem aluno de graduação e tem aluno de pós-graduação também, mas, enfim, imagino que essa discussão possa interessar todo mundo, até porque muita gente às vezes não sabe, não tem muita ideia de como a gente. Oi. Ah, ótimo. Não precisa. Então eu não fico no microfone. Tá, já entendi, já entendi. Tá bem. É como a gente, como era pequena, a gente ficava brincando com o microfone. Assim. Pegava uma cenoura e ficava assim. Isso. Não, tá bom. Então, como vocês devem imaginar, esses termos normas, deslocamentos, normas, espaços, deslocamentos, que é o nome da nossa linha, isso também atende uma demanda da nossa agência de fomento, precisa ter um documento de área, e a gente precisa ter uma cidade, digamos, né, uma cara do nosso programa de pós-graduação, mas isso foi parte de uma discussão desse programa. Uma discussão que foi feita nesse programa com os docentes, onde a gente chegou nessa coisa grande chamada deslocamentos, que é para nós, não é só um termo qualquer, ele é um termo que tem uma dimensão, eu diria, inclusive teórica, mas histórica, na medida em que o que significa está um processo histórico num espaço específico, numa sociedade específica, numa abrangência específica, não é? Então, nós discutimos isso, e eu me lembro, já que eu tenho que falar especificamente dessa linha, mas vou falar rápido, das nossas discussões dessa linha. Porque, a princípio, a gente tinha ideia que tinha gente que trabalhava como Ferla com cartografia, tinha gente como Fernando que trabalhava com instituições e a questão do patrimônio, tinha gente como a Maria Rita, que trabalhava com escola, como a Mariana, que trabalha com cinema, mas que também trabalha com indústria cultural, digamos, é um termo ruim, se ela estiver me ouvindo, ela vai me corrigir, mas, enfim, a gente está numa conversa aqui. Tinha gente como eu, que trabalhava e trabalha com temas vinculados à história de direitos, de justiça, o professor Rafael também, a Ana, que trabalha com questão, principalmente com questão de saúde e das instituições de saúde, ela tem um trabalho sobre a Santa Casa da Misericórdia, por exemplo. O Alexandre também, instituição, ou seja, cultura escolar, uma palavra que foi super importante na construção da ideia dessa linha, não é? Ou seja, a princípio, aliás, era uma ideia de chamar essa linha de cultura, tá? E aí a gente achou que cultura era muito ampla, e na verdade é muito ampla, é o tema da antropologia em si mesmo, e também cultura às vezes pode alguma o que é, né? É como se chamasse a linha de política. E aí, enfim, era um pouco demais. Então, e quem mais estava? A Cláudia, trabalha com arqueologia, também pensando
Veja que eu estou repetindo algumas palavras, né? Cultura, alguns com espaço, tempo, com instituições, né? Com cultura material, exatamente. Quem mais que está? Da Ana, com a questão da saúde, Bruno, Rafael, que como eu também trabalha temas de justiça, o Bruno, que trabalhou também com uma instituição em si mesma, que era a Inquisição, mas que também trabalhou com a questão do tribunal, né, da Inquisição como um tribunal e tudo mais. Quem mais? Estou esquecendo alguém? Fernando, pode ser que eu esteja esquecendo alguém, me desculpem. Acho que foi, não sei se o Fabiano também está marcada, né, nessa. Então, veja, o que juntar algumas questões? A questão da cultura era uma linha para pensar. Por quê? Porque cultura, para muitos trabalhos aqui, significava pensar o processo histórico, os atos, as ações dos indivíduos inseridos em uma dimensão cultural, institucional, se eu quisesse falar em termos brodelianos, em um outro nível propriamente de transformação histórica, que envolvia também o espaço. Ora, o espaço é um lugar que, em si mesmo, tem várias temporalidades que, em um determinado momento, né, em um, você tem de uma temporalidade, quer dizer com isso, que você tem a ação em si mesma, ou seja, ela vai lá e ela demanda, né, pede, entra com um processo, por exemplo, um processo judicial, que é o caso que eu trabalho, que entra, por exemplo, numa forma de se relacionar, forma de que as instituições ou as pessoas envolvidas na instituição vão lidar com isso. O caso da Inquisição é um bom exemplo também, né? A Inquisição não é uma só, não vai ser mesmo em todos os lugares, e aí é interessante pensar. Uma coisa é você pensar os agentes da Inquisição em Pernambuco, os agentes da Inquisição em Minas, aqueles que estão sendo processados pela Inquisição num lugar, no outro, aonde tem mais escravizado, aonde tem mais indígena, como que essa instituição ela vai se desdobrar de formas diferentes, e também a ação de cada um desses indivíduos. A ação de cada um desses indivíduos, ela, portanto, de alguma forma se relaciona com o universo mais amplo, digamos assim. Eu gosto de falar também, nesse sentido, o universo também é um tempo outro, né? Porque a Inquisição, voltando, se a gente pegar esse exemplo, ela começa funcionando, ela vai seguir um padrão, mas um padrão que se adapta. Um padrão que se adapta, né? E se adapta enquanto a sua própria cultura, próprias normas sociais, o que está previsto numa ideia de instituição, e se adapta espacialmente. Tá? Por isso é que a gente optou, depois de alguma discussão, pela palavra norma, né? Para não usar cultura, mas poderiam dizer que, de alguma forma, a norma aqui, alguém pode dizer que está entendendo norma como cultura. E, de algum sentido, isso está presente até se a gente lê o Tolkien, por exemplo, está profundamente presente. Se você ler Natalie Zemon Davis, para alguns casos, como que aplicar aplicar por, digamos assim, por uma forma social, né? Por isso que eu digo, a depender da linha teórica, a pessoa pode chamar de estrutura, pode chamar de hábitos, né? Evocando o Bourdieu, a pessoa pode chamar, e aí para o espaço é fundamental, né? Pensar o Bourdieu, o Fernando é uma dos referentes teóricos mais importantes. Para mim também eu gosto quando o Bourdieu coloca essas questões, ou seja, que o ato social, de alguma forma, ele normatividade, ou melhor, normatividades, tá?
na linha do que eu trabalho hoje, por exemplo, é com a gente usar a ideia de normatividade. E veja que a gente evitou, não estou falando, e se alguém me falar que eu sou historiadora que trabalho com lei, está errado, porque a lei é digamos, é a ponta do iceberg de um conjunto de relações sociais, mas que também estão marcadas por uma normatividade. Por isso que tem legislação que funciona, tem legislação que é instrumentalizada, tem legislação que vai para que parte de um grupo e ganha uma dimensão, por exemplo, lei antitabagista, que foi, surgiu de um e teve força política, digamos, de ser colocada e teve um efeito, ou outras formas de outras leis que podem aparecer nessa hora, como, por exemplo, a grande discussão da lei de 1831, né, que proibia o tráfico e que o tráfico segue acontecendo propriamente e ele não vai ser coibido. Como entender isso? Olha, se você pensar na dimensão da lei, você não vai entender em jogo que normas são essas, né? Que espaço, que dimensão, que sociedade, digamos. Então, em linhas muito gerais, eu diria que quando a gente quebrou a cabeça para isso, a gente pensava que nesse normas, norma, espaço e deslocamento, também permite olhar uma relação temporal em cada um desses espaços, né? Ou seja, um espaço que, por exemplo, vocês chegam aqui nessa sala, vocês não vão construir uma sala, né? Vocês chegam aqui, todo mundo senta na minha frente. Por que ninguém sentou atrás de mim? Ou melhor, eu gosto muito de dar aquele exemplo, quando você entra num lugar, né, que você não pode ir de roupa de banho, né? Você entra num lugar, não pode entrar de roupa de banho. Ora, correr entrar sem roupa, né? Porque são convenções sociais. E as convenções sociais é mais difícil da gente entender. Isso tem uma dimensão também antropológica, no certo sentido. É mais difícil de você entender numa leitura. Às vezes você tem um episódio, e o episódio é muito importante, muitas vezes, né, para movimentar uma cadeia, digamos assim, né, de formas de entendimento possíveis a partir desse episódio, né, a história do Ginsburg e tudo mais. Só que o Ginsburg é o Ginsburg, não é? Ou seja, ele pega aquilo e espraia, né, numa forma cultural propriamente. Então, a nossa linha, não sei se eu estou falando bem, o Ferla pode me corrigir, porque a dimensão espacial é fundamental aqui, fundamental. A ocupação do espaço, e o espaço nunca é um espaço vazio. Ele vai ser sempre a ocupação de algo existente. Como é que você pensa o que se cria num determinado momento e o que existe naquele lugar, né? Como é que essas coisas elas têm uma tensão que o nosso olhar de historiadores, historiadoras, de alguma forma, tem que estar pensando. Vou dar um último exemplo e passo a palavra para o Ferla. Eu me lembro que eu gosto muito de levar os alunos na Capela de São Miguel aqui, né? Quem foi meu aluno, eu levo lá e tudo. Acho super bacana essa visita. E aí é muito interessante, porque os alunos chegam lá e eles veem um processo que aconteceu na capela com a sua patrimonialização. Então, fecharam a capela, tiraram o forró da praça, porque era a Praça do Forró. A Praça do Forró muda de nome, você conversa com as pessoas chamam aquilo de tudo quanto é nome, menos pelo nome da praça, que foi um padre, eu mesma esqueci o nome, agora, acho que era Avelino, mas agora não vou lembrar o nome de um padre. E assim, a intervenção feita na capela ocorre em um lugar que também tem, digamos assim, tem uma história, tem as suas normas e tem essas reações, né? Ou seja, ver as coisas desses dois lados, digamos, né? Por isso é que eu acho que e o trabalho do Ferla que ele vai apresentar, claramente discute, né, como é que você espacializa de determinadas formas também, né? Você não espacializa, você não vai criar uma pirâmide, não sei aonde, você vai seguir ritos que vão de um lugar
para o outro, né? Eu, como trabalho com o Império Português, isso para mim é fácil de ver, porque o português o que mais faz é replicar a instituição em cada um dos lugares. Mas, enfim, você quer complementar? Não, não, imagina, tá ótimo, Andréia. Você é a nossa linha. Não tem nem. Não, a Andréia falou tudo. Assim, o único complemento que eu posso fazer é que, para vocês entenderem um pouco como é que é a logística, os protocolos de formar uma linha, porque vocês, quando entram no programa de pós-graduação, vocês entram numa linha. A linha já existe. No nosso caso, não. Quando você entra no departamento, quando você entra na Unifesp, faz um concurso, você não faz concurso para uma linha, né? E, aliás, ninguém pergunta no concurso, ó, você pode entrar nessa linha aqui? Você, a linha não existe na admissão. E nem quando a gente credencia na pós, na verdade. Então, a gente fez, esse é um trabalho muito complexo por causa disso, porque você o carro vai na frente dos bois, nesse caso. A gente teve que nos juntarmos todos, gente, a gente precisa ter uma linha. Aliás, a gente precisa ter uma linha, não, a gente precisa ter mais de uma linha. E que linha nós somos? Então a gente teve, e aí é o que a Andrea fala, esse trabalho complexo, exaustivo, de estudar o trabalho de cada professor e tentar identificar qual é a identidade. É bem complicado isso, né? Assim, cada um estuda uma coisa diferente, e aí a Andrea participou muito mais do que eu desse processo. Houve uma primeira tentativa, a gente tinha outras linhas com outros nomes, depois, eu tenho uns 3 ou 4 anos, a gente mudou para essas linhas de agora. Então, o único complemento que eu queria fazer é esse, né? Quão complexo e difícil criar uma identidade depois que já estamos todos aqui. Isso que aconteceu. Uma coisa que, só complementando, que eu acho que foi bacana, talvez, é que esses momentos, por mais que eles sejam atender uma certa burocracia também, né? Porque foi uma possibilidade de reflexão, cada um da sua. Porque eu acho que isso aqui é o mais interessante, entendeu? Às vezes você não ganha nada na discussão, ninguém entra em acordo, mas assim, te ajuda a pensar no seu trabalho. Eu acho que essa é a dimensão mais legal. Por isso é que eu sempre incentivo os alunos a assistirem coisas que às vezes não são propriamente o seu tema, porque o seu tema você acaba conhecendo mais, mas às vezes é exatamente o tema do outro que às vezes ajuda você a pensar, né? Eu tenho um pouco essa coisa, né? Agora está todo mundo a cenourinha. Assim. E a gente foi obrigado a conhecer o nosso próprio trabalho no sentido individual e no sentido coletivo, né? Conhecer o trabalho dos colegas fez parte disso aí. A, a, De remodelar uma linha, um programa, se você está num programa que, sei lá, tem 50, 60 anos de tradição. Então, no TCC a gente pegou o que é, por exemplo, a USP no programa de pós-graduação e como foi essa reestruturação aqui na Unifesp. E como é muito mais tranquilo fazer isso num ambiente onde o programa é mais jovem, onde as pessoas estão ali, né, não tem esse peso da tradição de ser a história social da USP. Então, não sei, é legal ouvir vocês falando isso, porque a gente também tem conversado muito sobre isso. tá, pode começar. Não, como é que você já pegou aí? E aí eu tenho que Tá bom. É, é. Eu vou fazer uma coisa que eu odeio fazer. Uma atividade muito legal do projeto hoje de manhã, eu vim de lá, da Penha, e tem umas fotos que eles acabaram de me mandar aqui. Ô, Daí, posso mandar para o teu e-mail aí? Eu nem vou ver as fotos, gente. Eu vou mandar direto para o Daí. Fala com o teu e-mail aí. Aí, depois a gente abre para fazer uma rodada de perguntas também, tá? Não, eu vou É melhor apresentar e a gente faz no final.
A organização. Hã? Tá legal. Obrigado, gente. Então vamos lá. Pode começar isso. É, Mas a primeira, Odair, seria a do Prezi lá, sabe? Começar por lá. Isso, isso. Acho, acho que isso. Fundo musical aqui tá ótimo, né? É. Acho que assim tá bom, né? Tá bom. Tá bom. Bom, vamos lá, gente. Primeiro eu queria agradecer o convite do pessoal que organizou o evento aí. E boa noite para o pessoal, se tiver alguém assistindo aí do lado de lá, da tela. Tem? Ah, maravilha. Então, boa noite, gente. Bem-vindos. Então, eu vou apresentar, por favor, se eu me demorar muito, vocês fiquem à vontade para me cortar, para não estourar o tempo. O projeto que eu coordeno chama Policea 2.0, mapeamento colaborativo da história da cidade de São Paulo, 1870 a 1940. É uma parceria de todo esse povo que está aí embaixo, e o objetivo do projeto é o que está no título, é mapear de forma colaborativa a história da cidade. É uma plataforma que já está disponível na internet, eu vou mostrar rapidamente depois, mas o endereço é pauliceia.unifesp.br. É um projeto em construção, então a gente reivindica o movimento de ciência aberta, e movimento de ciência aberta significa não só você colocar um portal público, então muito cara de história pública também, que qualquer um pode ir lá acessar e inclusive pode colaborar com material para essa plataforma, por isso o mapeamento colaborativo, mas a gente quer radicalizar um pouco essa noção de ciência aberta também na construção da plataforma. E é por isso que a gente não seguir um caminho mais tradicional de ter uma plataforma completamente redondinha, com todas as funcionalidades prontas, funcionando 100%, até porque quem conhece a Unifesp sabe que isso é um pouco utópico. E a gente quer que os usuários também aportem, não, gente, isso aqui não está legal assim, isso aqui você pode mudar, você, né, as pessoas, ao utilizar a plataforma, podem nos ajudar a aprimorar. Então, vamos lá. Desculpa. Não, pode continuar no Prezi, é só ir para o slide seguinte.
Não, é no Prezi. Não, essa é, Também o cara traz 15 coisas para mostrar, né? Então, agora acho que um page down aí, isso. Ah, viu? Então tem que mostrar isso aí, né? Pode seguir, por favor. Odair, mais um. Então, nessa plataforma, de maneira muito esquemática, para vocês, uma primeira aproximação do que ela significa, ela tem uma base cartográfica, tem mapas históricos de São Paulo e tem uma interface, onde há a interação do usuário. Por favor, Odair. Então, vocês vão encontrar lá mapas históricos da cidade de São Paulo, cobrindo esse período, né, de 1868, a última base é o Sara Brasil, de 1930. Seguimos. Pode seguir reto, seguir adiante. Outra vez. Mais uma. Então, potenciais usos da plataforma. Qual é a ideia? Próximo. Então, aqui tem uma pesquisadora fictícia que está dizendo: eu pesquiso os circos da cidade de São Paulo. Então, essa pesquisadora alimenta a plataforma com seus dados e ganha a visualização da pesquisa em um mapa. Ou seja, ela está subindo, contribuindo, enriquecendo a plataforma com a pesquisa dela. Não é nenhuma pesquisadora hipotética, porque eu tive uma aluna de TCC que fez exatamente isso, estudou os circos na cidade de São Paulo. Essa camada existe lá. E, ao mesmo tempo, ela dá um print screen do que está lá e ela põe aquele mapinha que ela criou no seu relatório, no seu TCC, no seu artigo. E podemos seguir. Um outro exemplo aqui, eu pesquiso as linhas de bonde. Também não é fictício. Teve uma outra aluna que fez essa camada. Essa pesquisadora alimenta a plataforma com seus dados e garante que esses vetores não se percam. Então, aqui é outra dimensão. Oi? A própria usuária do bonde. Isso. Então, ela está... Aqui é outra dimensão que a gente quer apresentar para a plataforma. A plataforma é um veículo de divulgação da pesquisa. Então, é como você publicar um artigo numa revista. Você está publicando a sua pesquisa na plataforma. E, ao mesmo tempo, ela funciona como um repositório. Você garante, digamos, a guarda dessa pesquisa que você fez no ambiente da plataforma. E a André já bagunçou lá, né? Bom, aí uma terceira pesquisadora, vejam, essa pesquisadora não está alimentando nada na plataforma. Ela está dizendo aqui, os círculos parecem se concentrar perto das linhas de bonde. Vou pesquisar mais isso. Então, a ideia aqui é que o material que está presente lá, que foi alimentado, possa subsidiar reflexões, mesmo de pessoas que não alimentaram a plataforma. Então, você vai ligar e desligar camadas lá e produzir as suas próprias conclusões. Esse é um terceiro uso da plataforma. Vamos lá, seguimos. Próximo. Mais um. Gente, existe uma questão, um gargalo importante aqui, que é a geolocalização. Localizar endereços da São Paulo antigo, não dá para usar o Google Maps, porque o endereço não é mais o mesmo. O endereço não vale mais. Então, colocar Rua Augusta, número 30, para 1910 em São Paulo, não significa nada. Então, a gente teve que criar uma ferramenta dentro da plataforma, que a gente chama de geolocalizador, que é um Google Maps do passado. É bem complexo isso, não vou cansar vocês aqui, é um banco de dados grande, que a gente ainda está construindo, mas a ideia básica é essa, tá? Podemos seguir. Então, é um banco de dados de endereços conhecidos que a gente alimenta. Por endereço conhecido, eu estou chamando o nome da rua, o número e o ano em que valeu aquilo. E onde fica. Quanto mais endereços conhecidos eu tenho na plataforma, mais a extrapolação da ferramenta vai ser precisa. Nisso estamos ainda. Pode seguir, por favor. Então, por exemplo, aqui o usuário quer saber a rua Vitória número 15. E se o banco de dados tem a rua Vitória número 10 e o número 20, ele vai colocar no meio do caminho. Essa é a ideia.
Pode seguir. Bom, a principal documentação para subsidiar esse banco de dados é um serviço, o livro de emplacamentos que a prefeitura manteve, indicando a numeração dos imóveis. Podemos seguir. Mais um. A gente começou com uma área piloto, que corresponde ao centro da cidade de São Paulo, e está ampliando essa área paulatinamente. Pode ir, por favor, Odair. Não, aqui é só para... Às vezes alguém se interessa por um bairro da cidade que não está dentro do geolocalizador, não é coberto. Vamos pegar o bairro de Santana. Poxa, eu estudo o bairro de Santana, mas vocês não chegaram lá ainda. Tudo bem, daqui a 10 anos a gente... Não. A ideia qual que é? É que o banco de dados possa ser alimentado pelo usuário interessado. E por isso que está aquela figurinha da caixinha que encaixa, com a assistência da equipe do projeto, claro, a pessoa vai no arquivo municipal, busca os livros de emplacamento das ruas que interessam para esse pesquisador, preenche o banco de dados e entrega para a equipe do projeto. E com isso a gente vem construindo, como um mosaico da cidade, a ampliação dessa ferramenta. Pode seguir. Mais um. Mais um. Aqui é só um exemplo de como a contraposição de camadas pode ser interessante. Essa matéria saiu na Folha de São Paulo, em janeiro de 2020, sobre a enchente que tinha dado naquele ano em São Paulo. Acontece o seguinte, em 2020 aconteceu tanta tragédia que ninguém lembra mais dessa enchente. Foi em janeiro de 2020, na reta final, antes de acabar o mundo, né? E a matéria do jornal utilizou uma pesquisa anterior do nosso grupo, que é a história da enchente de 1929, e contrapôs os pontos de alagamento da enchente de 2020. E com essa contraposição, chegou à conclusão que a São Paulo revive as mesmas enchentes há 91 anos. E essas duas camadas estão lá na plataforma. Enchente de 2020, enchente de 1929. Pode seguir. Por favor. E agora, para terminar, por favor, mais um. É uma pequena simulação uma situação de um historiador que quer localizar um endereço na sua pesquisa. Alguém está pesquisando o Almanac Laimer, que é uma fonte histórica importante da cidade de São Paulo. Para quem não conhece, uma espécie de páginas amarelas do começo do século passado. A pessoa encontra lá a Escola Alemã, na Rua Olinda, número 50, e sabe que é 1931. Essa pessoa quer saber onde que isso está no mapa. Então, daí pode passar para a plataforma já. Uma das 500 mil abas que eu abri aí. É a página inicial, né? Depois, com o tempo, vocês olham com calma. Mas o coração da plataforma está nessa aba chamada Mapa. Aqui, por favor. Ele entra com o mapa de 1930 da cidade de São Paulo. Aqui tem procurem o endereço. Digita. Ah, tá. Isso. Põe, por favor, aí, rua... Qual que era a rua que estava lá? Rua Olinda, 50, 1931. E pode dar um Enter. Pode tirar um pouco do zoom. Isso. Ó, tá aqui a escola alemã. Funcionou. A plataforma se comportou direitinho. Não é sempre que isso acontece. Ela gosta, assim, principalmente quando tem apresentação, assim. Beleza, funcionou. Agora aqui, esse botão camadas,
eu posso tirar o mapa de fundo, posso trocar o mapa de fundo, então o default dele ali é 1930, eu posso colocar, por exemplo, pode escolher qualquer um que você quiser aí, Odair. 1890, por exemplo, 1868, um mapa mais antigo, né? Desligando, vai aparecer São Paulo atual, então aqui está a Escola Estadual Caetano de Campos. Esse é o OpenStreetMap, que está ali, que é o Google Maps livre. Não sei se vocês sabem que existe isso. Google Maps livre, colaborativo, muito melhor que o Google Maps, por sinal. Oi? Não, não é do Google. Não é do Google. O OpenStreetMap, você está falando? O OpenStreetMap é um outro site. Ele é colaborativo, ele não é de nenhuma corporação e ele é alimentado como a nossa plataforma, com colaboradores, mas ele faz o que o Google Maps faz. Muito claro, por favor. Não? São ou do Arquivo Histórico Municipal ou do Arquivo Público do Estado. Estão digitalizados aí, né? A gente quer aumentar, inclusive, esse menu de mapas possíveis aqui. A gente tem até uma pesquisadora de PIBIC que está levantando outros mapas para a gente aumentar as opções. E as camadas, gente, agora sim, nesse botãozinho aqui, daí, você vai adicionar e remover camadas. Aqui estão todas as camadas que já estão lá alimentadas. A última vez que eu contei tinha 120, mas algumas são de testes. Você pode procurar por palavra-chave, pode procurar por autor, pode colocar em cima enchente, na palavra-chave, enchente. Então, tem essas duas enchentes, pode ativar as duas, só para mostrar o que apareceu no jornal lá. Aqui também embaixo, isso. Pode fechar essa e tira o zoom. Bom, tem... é que você ligou a enchente de 1850, desculpa. Essa aqui é de 1850. Clica de volta lá, porque tem enchente de 2020 também. Deve estar mais para baixo aí. Essa. Aqui, não, aqui, ó. Isso. Pronto, agora sim pode fechar. Pode desligar de 1850. Agora sim. Agora é só tirar o zoom. Isso. É o contrário, só vai mais para longe. Isso, é só para mostrar a visualização que tinha lá, né? Aí vocês podem explorar cada ponto, você pode clicar no ponto, tem informação. Aqui, em camadas, tem as informações da camada, por exemplo, enchente de 2029, pode clicar aqui nesse botãozinho aqui. Não, pode deixar ligado. Aqui na engrenagem, e aqui tem a informação da camada. A descrição, palavra-chave, os autores, quando foi criada a camada, as referências de onde foram tiradas, etc. Bom, vocês podem explorar isso à vontade, tem outras funcionalidades, né, que vocês podem... Tem uma regrinha de tempo embaixo, que você pode desligar conforme o período que você quer, e o mais legal é ficar brincando de ver camada, ficar ligando e desligando, juntando coisas que você quer ver a contraposição, se dá algum insight novo, enfim. Aí vocês se divertem depois à vontade. E é isso, mais ou menos só para vocês terem uma ideia geral. E aí, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar. Obrigado. Desculpa só, eu esqueci de uma parte importante. A nova fase do projeto, a gente está partindo para uma coisa chamada mapeamento profundo. E nessa nova fase, a gente tem uma parceria com o Ururaí, que é um grupo, um acervo, né, que tem um acervo na Penha, na história da Zona Leste, principalmente Penha, e com o grupo Bom Retiro é o Mundo. Então, a gente quer fazer uma espécie de mapeamento comunitário com essas parcerias, e aí a gente fez um grupo de estudo lendo a história da Penha, o Arquivo Histórico Municipal faz parte da equipe também,
E hoje foi a primeira visita de campo, hoje de manhã. Eu vim de lá, então essas são as fotos ó, fresquinhas, acabaram de chegar, da gente visitando a Penha com o grupo do Ururaí, aqui na sede lá do Memorial da Penha, na frente da igreja, né, da Penha, na frente da igreja do Rosário também. E a gente vai fazer outra visita ainda esse mês no Bom Retiro com o grupo Bom Retiro é o Mundo. O grupo nosso foi selecionado para fazer uma capacitação nos Estados Unidos de deep mapping, né, de mapeamento profundo. O único, são 9 grupos que foram aprovados para essa capacitação. O único grupo fora dos Estados Unidos é o nosso. Aliás, tem um no Canadá, não conta, como diz o Trump, né? E o IMACO do Brasil, assim, e foi uma taxa de aprovação de 2%, tinham mais de 1.000 candidaturas. A gente está fazendo essa capacitação ao longo do ano. Em julho, teve uma fase presencial no Michigan, fui eu e 2 alunas, a Mona Lisa e a Luana, e foi muito, isso está muito articulado com o que eu acabei de mostrar, porque isso, mapeamento profundo, a nossa perspectiva é trabalhar com esses grupos aí. Desculpa esse gancho aí que não estava. Obrigado. Ah, legal. Deixa eu. Ah, quer fazer pergunta? Ah, tá bem. Tá bem. Bom, eu não tenho uma.
Na verdade, aquilo que eu vou trabalhar, as atividades, quem somos, tem o Instagram. Trabalho muito no Instagram aqui do grupo. Bom, então eu vou dar um exemplo para chegar na discussão que eu vou apresentar hoje rapidamente. As irmãs apresentam uma petição no Maranhão, 1756, um pedido para o rei que a sua causa da liberdade pudesse ter recurso. O que isso significava? Significava que no tribunal local elas já tinham entrado com pedido, podiam ter ganho na primeira com o ouvidor, na junta das missões nega a liberdade delas, que a princípio elas não podiam mais recorrer. Só que isso não existe nesse mundo, sempre se pode recorrer e apelar. O que elas fazem? Mandam um documento para o rei pedindo para que elas possam apelar dessa causa. Ao estudar isso, partindo desse projeto, me veio uma ideia, que é a ideia que eu vou... Então, veja, isso é um tipo de petição, uma petição de súplica, tá? Mas que, no fundo, é uma petição que fala e conta a historinha dessas indígenas, porque a liberdade era algo, e está dito no documento, a liberdade era algo importante, elas recorrem ao rei,
se elas têm direito, né, à decisão final, se elas poderiam encaminhar ou não. Isso é uma típica petição de súplica desse período. Mas, por que eu estava falando isso? Aqui tem umas abinhas, mas o banco ainda não está. Aqui é o Quem Somos, tem os eventos do grupo, se você quiser colocar. A gente coloca aqui as produções do grupo, o seminário que a gente fez aqui há 2 anos atrás. O banco de dados ainda não está disponível, só vai ter a carinha dele, né? Propriamente. Mas a gente tem trabalhado arduamente. Eu tive um projeto só de 2 anos, e agora eu quero pedir um projeto para ampliar esse banco que eu estou contando para vocês, né? Então, a partir da ideia da ideia do recurso, isso é uma das coisas que eu estou escrevendo agora, me surgiu uma ideia que eu acho que é bem bacana para a gente, coisa da norma, espaço, norma e espaço, principalmente na minha concepção, né? E aí eu vou pedir para que você coloque dar um exemplo, tá? Do que a partir daí eu cheguei num problema, né? E como que eu lido um pouco com isso. Se puder colocar a PowerPoint. Sim, os alunos já estão acostumados, eles falam diapositiva é ótimo, né? Ninguém fala diapositiva, mas alguém fala. Sempre. Aqui. Isso. É que nem aquela pessoa que ainda falou. Já é um negócio que não dá. Bom, aí, olha só. Por que eu estou falando isso e porque esse daqui é um bom exemplo do que eu quero apresentar? A partir dessa ideia da busca das petições, na verdade, assim, ora, as pessoas pedem, as pessoas têm processo judicial, o processo judicial existe desde há muito tempo, desde a Idade Média se consolida os processos judiciais, na verdade, isso é um tema muito grande e amplo de estudos, trabalho um pouco com isso, tem alguns orientandos que já trabalharam com isso, como o Felipe, que eu convidei para escrever esse artigo, quando me surgiu a ideia de como pensar alguns dispositivos, algumas normas propriamente, e como entender essa relação norma-ação social propriamente. E aí a gente escreveu um texto que tem esse nome aí, que a liberdade é a coisa mais inestimável, coloquei entre aspas, né? E o texto é sobre um alvará e as causas de liberdade na América Portuguesa. Aqui é sobre as causas de escravizados. E aí eu vou contar, não quero me alongar muito, mas quero contar para vocês, e acho que para vocês entenderem um pouco também algumas das questões que eu estava falando, né? O alvará, qual eu falo aqui, de 1759, ele é super interessante. Ele é um alvará, se você der ele vai aparecer, pode dar apertar a tecla, ele vai aparecer. É um alvará de 1779 que dizia o seguinte, vejam só, século XVIII, América Portuguesa, especificamente Bahia, tá? É parte de uma causa da Bahia. O alvará vai dizer que aqueles que quisessem apelar de causas de liberdade, ou seja, o escravizado tinha conseguido a sua liberdade em apelação, ou seja, no tribunal. Já tinha passado a instância inferior, ele recorreu, ganhou a causa em relação ao seu senhor, ou porque ele comprou a sua liberdade, ou porque ganhou a sua liberdade, em geral, assim, certo? Quando ele tivesse alcançado essa liberdade, o alvará vai dizer que o senhor, que não cabia mais recurso do seu senhor fora da América Portuguesa, ou seja, ele vai evocar a ideia de que a liberdade, pela sua própria natureza inestimável, ela tinha tanto valor, certo? De tanto valor que ela tinha sua liberdade, não cabia ao senhor que tinha perdido a causa apelar para Lisboa. Veja que eu tô. Por que isso era importante para mim? Veja bem. Uma década depois, a escravidão tinha sido abolida em Portugal, 1763. Eu estou falando aqui de 10 anos antes, alguma coisa assim, tá? Ela tinha sido abolida em Portugal. E mais do que isso, todo mundo sabe, quem conhece esse período, que vai ser no século XVIII
que aumentam imensamente as causas de liberdade, principalmente em alguns lugares. Inclusive, o termo, e a gente discute, ação de liberdade, surge no século XVIII. Surge nesse momento específico. Ora, o alvará é um pouco difícil de ler, mas não é nada impossível, porque ele vai falar o quanto cabia no tribunal, a alçada, não sei o quê. Mas quando você esmiuça, o que ele está dizendo é que causas que envolvem a escravização não devem seguir para Lisboa e você deve seguir os tribunais na América. Qual que é a discussão que a gente fez a partir daí? E que para nós faz todo o sentido. O século XVIII é o momento do nascimento das teses anti-escravistas. É isso que está acontecendo no mundo, claramente, um pouco também capitaneado pela Inglaterra, que acaba com o tráfico, e que vai perseguir a ideia da escravização como algo desumano, como algo que não deveria acontecer. Essas teses se espalham por todo o mundo exatamente no século XVIII. E vai ser nesse momento que a ideia de que os países que têm escravidão são menos civilizados, aliás, a ideia principal no século XVIII é o ideal de civilização, essa palavra tem uma força impressionante no século XVIII e bastante também preconceituosa, de alguma maneira, né? A ideia da civilidade, civilização, isso vai valer para a política que vai ser pensada para os indígenas e tudo mais, né? Então, a ideia da nação polida e civilizada, na época, a gente discute isso no artigo, quer dizer as nações que não têm escravidão. O que Portugal vai fazer? Na verdade, vai acabar com a escravidão no século XVIII e vai, na verdade, deixar a escravidão, a escravização permitida nas suas colônias. É quase que uma divisão do mundo entre o que alguns especialistas chamam de insiders, outsiders, ou seja, o serviço sujo, entre aspas, fica na colônia e o que é polido não vai mais acontecer de alguma forma. Bom, não estou contando nada novo para vocês se a gente pensar no mundo de hoje, né? Ou seja, mas assim, por que isso era importante para nós pelo alvará? Porque o alvará, de alguma forma, marcava que, e aí a gente, se você puder ir passando,
Pessoal, eu gostaria de saber se alguém tem perguntas para fazer, né? Eu teste, sim. Bom, pessoal, a gente abre para perguntas agora, né? Se vocês tiverem, eu tenho perguntas para fazer, né? Mas para ser um homem cordial, né? Como diria Sérgio Buarque, ou, né? Vocês podem fazer, depois eu, se alguém quiser fazer uma pergunta, tem alguém? E para falar no microfone? Você de fato está sendo social. Eu tenho primeiro para o professor Ferla, é que o senhor falou que o mapa mais atual é um de livre acesso. E se ele for comprado, ele fica como? O senhor perde aquela fonte da plataforma se ele for fechado? Esse sonho eu fiquei tão mal, primeiro pelo valor, e segundo eu fiquei, gente, mas eu não posso vender o Paulisteia. Eu acordei completamente assustado. Mas eu entendi, acho que entendi a tua preocupação, mas eu acho que risco não existe. O que existe com essas tecnologias livres é que elas podem ser abandonadas, né? Aparecer outras tecnologias mais sofisticadas que as substituam. Eu pego o exemplo que hoje é muito atual, há muita preocupação com relação ao destino da Wikipedia. A Wikipedia é outro exemplo do que a gente está falando. É plataforma livre, não tem dono, etc. Mas com a inteligência artificial, os chats GBTs da vida, as pessoas estão deixando de consultar a Wikipedia e, de fato, ela pode desaparecer. Então, eu acho que o risco de desaparecimento é mais nessa direção do que alguém comprar. E o Paulo Cé não está vendo, só se alguém estiver ouvindo. Arquivo municipal. Arquivo histórico municipal. A inteligência artificial se alimenta de absolutamente tudo, tudo. Oi? O que está acontecendo com a inteligência é que essas big techs têm uma voracidade de dados tão absurda que eles estão passando por cima de qualquer barreira, não só tecnológica, como barreira jurídica. Eles estão tendo acesso a material que não é deles, e eles têm problema de direito autoral, óbvio que tem, mas eles. Gente, estamos falando de Big Tech. Ah, tem problema de. Quanto que tem que pagar aí de indenização para esse povo que está reclamando aí de direito autoral? Ah, paga. E eles estão. Por exemplo, YouTube. Você subiu alguma coisa no YouTube. Você é dono daquilo. Eles pegaram isso também. Eles pegaram isso também e a voracidade de dados não termina aí. É um monstro que eles criaram que está consumindo dado, consumindo dado, consumindo dado. O que a gente está falando aqui, eu não duvido que não esteja sendo transmitido e que não esteja alimentando esses monstros também. Entende?
eu não conhecia o trabalho de vocês, que como eu comentei, apesar de ser mestrando aqui na Unifesp, eu não... É a primeira vez que eu tô nesse ambiente da Unifesp, né? E um dos motivos que eu me candidatei para ficar aqui todos os dias foi exatamente por isso, né? Para poder conhecer um pouco mais os professores e os trabalhos que eles desenvolvem. Acho que isso é importante para mim, enquanto aluno, para me sentir também um pouco mais dentro desse ambiente acadêmico e dentro desse ambiente universitário. E como vocês veem, eu já sou uma pessoa de bastante idade e, mas assim, dentro do processo, achei importante, não, como aluno, no caso, dentro do processo, achei importante estar aqui e me ver como parte, né? E para mim também é mais importante porque, como eu não conhecia, tudo é novo, no sentido do trabalho que vocês estão apresentando aqui, eu conheci um pouco já o Paulo Liceia pelo aluno, agora eu não lembro o nome dele, pelo Raoni, que ele comentou em alguns momentos nos seminários, né, que ele apresentou, mas não a fundo. E aí é isso, assim, mas aí agora vou para a parte das perguntas. A primeira é para o professor Ferla. De novo, fiquei muito encantado, e eu já trabalhei durante algum tempo no Arquivo Municipal da cidade de Santos, principalmente na organização dessa documentação municipal. Lembro que tem um tipo de documento chamado licença de indústria e profissão, que é uma documentação recorrente, anual. Todos os anos, alguém que abre algum tipo de negócio na cidade precisava fazer o pagamento do imposto para poder funcionar. E em Santos, pelo menos, ele informava o tipo de atividade que ia exercer e a localidade, o endereço daquele tipo de atividade. Então, fiquei pensando se vocês já utilizam essa tipologia documental, se ela existe no Arquivo Municipal de São Paulo, porque lá em Santos, para a gente, era o maior volume de série documental. E como era uma documentação contínua, anual, era uma série documental que, se eu não me engano, tinha ali por volta de 9.000 documentações avulsas. Eu mesmo precisei usar. Eu estava consultando um processo judicial de um escravista, e aí no processo judicial, que é transcrito no jornal, perguntam a ele o que ele faz. Aí ele diz que tem um negócio na rua do comércio. E aí eu peguei ali um ano específico e fui até conseguir achar qual era o endereço desse indivíduo, que tipo de negócio que ele diz ter, além do tráfico negreiro. Então, é isso a sugestão e, enfim, saber se é uma documentação que vocês utilizam. Aí já faz a segunda? Então, tá, ok. Para a professora André, também fiquei muito contente com o que eu vi, assim, achei muito legal, mas também fui dialogando com algumas leituras que eu faço, né, considerando o meu trabalho de dissertação, que é olhar para os atestados de óbito e para os livros de enterramento de santos, no período de 1864 a 1888, e tentar entender ali quem eram essas pessoas negras, especificamente. Então, eu penso ali dessa documentação as pessoas negras. E a pergunta vai no sentido, duas. Uma é, como que esse conceito de liberdade, trabalhado naquele momento, no século XIX, dialogava, ou se dialogava ou não, com o conceito de liberdade surgido a partir do iluminismo, né? Porque são períodos ali contemporâneos, então não sei se eles também já estão olhando para o iluminismo e falando assim, olha, ou se estão só nas ordenações filipinas, manuelinas, e pensando ou nos romanos e olhando para aquela liberdade, ou se de alguma forma os conceitos de liberdade advindos do iluminismo já alimentavam eles em algum sentido. E a outra, também uma curiosidade, porque a gente da história tem isso, né? Você vai no lugar, você quer e ver o que tem ali de história. E aí uma vez eu fui no Arquivo do Maranhão e vi, assim, numa série documental de senhores escravos que, quando iam viajar, inclusive para Lisboa, eles faziam um pedido para levar
o seu escravizado. Eu fiquei pensando se há alguma relação com essa norma, né? Com essa, não é portaria, desculpa, com esse tipo de alvará, se há uma relação. E é, o quanto isso também conflita, porque é isso, né? O alvará, ideia de liberdade, uma ideia se constituindo ali, uma gênese, mas quando a gente avança no século XIX, o que acontece é um movimento totalmente contrário, porque os números da escravidão no Brasil, eles avançam drasticamente, né? Inclusive há historiadores que defendem uma ideia de uma segunda escravidão, né? De tão disruptivo que teria sido essa escravidão. Então, será se é mesmo essa gênese? Porque eu também sempre olho para o movimento abolicionista no Brasil e penso na década de 1860, assim, como uma gênese. E, por fim, também olhando para esse alvará, porque quando a gente olha para o direito atual, né, enfim, na minha visão leiga também, quando eu olho para o direito atual, a gente tem aquela questão da jurisprudência, que é muito bem determinada, assim, a jurisprudência existe, você vai seguir. Mas eu lembro que há uns meses eu estava assistindo uma palestra de um advogado chamado Bruno Rodrigues de Lima, que escreveu um livro sobre o Luiz Gama, e aí ele fala, olha, esse negócio aí não é bem assim não, porque o cara estava lá na comarca fundão do interior de São Paulo, e aí o Luiz Gama entrava com algum tipo de petição e o cara saía da cabeça dele ali o que ele queria falar, o que ele queria decidir, né? Então, enfim, essas jurisdições, como que elas funcionavam ali, se elas de fato tinham um poder de definir a vida ali. Acho que é isso. Vou começar com o começo, né, assim, da sua pergunta. A questão, existia uma licença de transporte de pessoas. Veja, antes no século XVIII, anterior, você não tinha propriamente, você não tinha um documento pessoal, mas você tinha licenças para poder viajar. Isso era muito comum, e licenças para poder transportar. Ora, era muito comum se pedir para transportar os seus escravizados. Agora, isso era uma dimensão. E eu acho que é importante pensar esse dispositivo para imaginar que sempre para a norma você tem aqueles que faziam e não pediam, como existe até hoje. Isso vai depender muito dos momentos e dos momentos específicos, né? Então, é fato que tinha muita gente que viajava sem nenhum tipo de licença, mas eu acho que essa dualidade é sempre para a gente entender aquela ação, né, que não faz, eu acho que você tem que entender também um pouco essa dimensão, essa tentativa, muitas vezes, de um certo controle social, digamos assim. Mas se eu estou entendendo bem a sua pergunta não é isso. A sua pergunta quer dizer que aquele que pisava o solo de Portugal, a princípio, o escravizado que pisava o solo de Portugal, ele seria livre. É isso que você está falando, não é? Porque, na verdade, se ia com seu senhor e voltava, era outra situação. Vocês não devem, vocês são mais jovens do que a gente, mas eu me lembro, de tempos atrás, que alguém viajou para a África e quis voltar com escravo, não era o Chiquinho Scarpa? Foi, que quis voltar com alguém que trabalhava, era alguém doméstico, e dizia que trabalhava. Então, veja, gente, a mentalidade escravista é uma coisa que tem outra temporalidade. Tem outra temporalidade, né? Então, assim, se você estava falando disso, inclusive tem alguns trabalhos que discutem a repercussão do Alvará de Portugal no Brasil, por exemplo. Porque, a princípio, aqueles que pisariam nesse território seriam a princípio. E eu vou dizer para você, eu entendo o que você fala. Você diz assim, eu só entendo o movimento abolicionista a partir de 1800. Ok, mas assim, no século XVIII, o que eu estou contando aqui,
eu acho que teve uma crítica que depois tem um reforço com a formação dos Estados no século XIX. Né? Nesse momento, a crítica iluminista, e aí chego na sua outra pergunta, quando eu estou falando aqui liberdade, estou evocando liberdade como não ser escravizado. Não tem propriamente a ver com a liberdade iluminista, a ideia da liberdade civil. É verdade que as coisas, as ideias estão disponíveis, né? Digamos assim, né? A ideia iluminista, a ideia ilustrada permeia um pouco, né? A valorização da ideia de liberdade civil, a ideia, isso acaba de alguma forma influenciando, marcando um pouco esse momento, né? Então eu não vou dizer que o abolicionismo começa ali, mas eu acho que ele não é uma linha única. Eu acho que tem momentos de maior acirramento, e você mesmo falou, no século XIX aumenta o tráfico, né? Aumenta o tráfico em dimensões que não existia antes do século XVIII. Então, você tem um aumento do tráfico? Sim. Tanto que depois tem essa disputa de fim do tráfico, propriamente, né? Mas aumenta o tráfico, ou seja, não é um momento qualquer, né? E eu acho que e no século XVIII é interessante porque você tem, e aí pegando a questão do Bruno, né? O Bruno que estudou Luiz Gama, ou seja, lá para o seu período, né? É difícil a gente dizer, existe uma dimensão de forma de julgar que sempre leva em questão a condição local. Isso é uma questão, é uma forma de julgar, e que no antigo regime era muito forte. No antigo regime era muito forte, a dimensão local para a decisão, ela era muitas vezes determinante. E claro, se você comprovasse que maus tratos, por exemplo, maus tratos em geral, a questão do corpo, né? A questão e a questão da compra, isso era algo que fazia com que muita gente buscasse, sim, a sua liberdade. Não estou dizendo aqui, não vou dizer o mundo cor-de-rosa aqui, que isso era fácil, mas o que eu quero dizer é que essa tópica aparece em muitos lugares no século XVIII. Depois, ela aparece muito menos no século XIX, ela ser recuperada só depois. Isso, para mim, me chama a atenção de algum caminho, sabe? Eu não faço uma história da escravidão. A minha preocupação aqui era como as pessoas usam as coisas disponíveis e como isso cria, às vezes, cultura que um pede, o outro pede, e cria também essa possibilidade, né? É mais ou menos, vou dar um exemplo, né? As mulheres, infelizmente, sempre sofreram violência doméstica muito mais, né? E sempre sofriam. Hoje as pessoas veem os dados e falam, nossa, quanta gente sofre violência doméstica. Ora, antes da Lei Maria da Penha, todo mundo sofria violência doméstica, mas não tinha um espaço, uma cultura de dizer que aquilo era violência doméstica, aquilo era normal, entre aspas, né? Ou seja, a Lei Maria da Penha, ou seja, o movimento que está por trás dessa lei, muito mais do que a lei em si mesma, mas o movimento que está por trás, vai fazer com que você gere uma cultura de demandas por algo. Eu acho que é isso que para mim me interessa, né? Como é que você cria movimento, né? E esse movimento, de alguma forma. E às vezes, óbvio, né? É o que eu estava dizendo aqui. Claro que você tem uma barreira que está colocada aí, muitas vezes, no poder do Senhor. A gente discute isso também nesse texto, mas eu acho que é interessante a gente pensar que essas ações também são ações que devem ser recuperadas, e essa linguagem nos ajuda a entender que nem tudo era tão de mão única, né? Digamos, é isso, né? Eu acho que eu respondi tudo, né? A questão faltou a questão dos... Você trabalha com os atestados de óbito, né? E aí no atestado de óbito tem a descrição das pessoas, imagine. E aí? Da causa de morte e também, assim, fenotípica ou não? Não, mas aparece. Sim. Ele existe antes na igreja, né? Onde você anota. Sim.
Sim. O registro de nascimento, embora. O registro de nascimento, para mim, é um grande exemplo de um fracasso completo proposital. Desde 1850, tem uma tentativa de você criar o censo, né? E aí você. E o censo, na verdade, depois da lei de 72, você criar o registro, ela não funciona. Ninguém põe funcionário. Não põe funcionário para fazer, não tem registro. Não tem, demora para ter registro de nascimento. Demora para ter registro. Agora, tem uma lei de 72, tem, tá lá. Todo mundo tem que registrar. Não acontece. O Estado não põe nem funcionário para fazer. Isso para mim é muito significativo, porque no fundo, assim, parece aqueles discursos do cara que vai lá e fala: não, é muito importante fazer isso aqui, é muito, só que ele não põe orçamento. Aí não acontece. É assim, simples assim. Quer esvaziar uma coisa? Cria uma comissão. Não vai acontecer nunca. Sabe mais ou menos essa lógica? É mais velha que andar para frente. Né? Ou seja, o registro civil me parece uma tópica interessantíssima para pensar. E tem a ver também com a coisa de você não pagar imposto, porque você também não declara, né? Não paga a CISA, que é o imposto sobre o escravizado, por exemplo. Ou seja, você tem que ler a norma também na prática vigente, que assim, para quem interessa o registro civil em 1870? Não põe orçamento para fazer. Então, assim, não é que a lei fracassa, é que, na verdade, ela é criada como uma grande novidade, né? Mas acontece que ela só vai existir a partir do Código de 1916, coloca como obrigatório, e depois, na verdade, verdade verdadeira, ela vai atingir todo mundo mesmo quando o registro for ser gratuito. Né? O registro gratuito. E ainda assim, tem gente nesse país que não é registrada. Então, Mas, enfim, estou falando várias coisas. Estou falando várias coisas, mas, assim, me permite pensar também, né, como entender a normativa, né, como entender essa dimensão, né, porque isso bate, muitas vezes, em realidades, né, e, às vezes, tem umas imposições que são feitas para que pareçam grandes medidas, né, e que, na verdade, às vezes ela não se realiza, ou às vezes ela não se realiza porque é impossível colocar né? Enfim, tem uma dimensão, tem um historiador que trabalha com a ideia da constitucionalização simbólica, e eu acho que isso é muito forte, muito interessante. É que eu fui indo para um lugar, para o outro. Sim, 100%. Tem a ver com a higienização da cidade, né? Claro, quer se enterrar na igreja. Claro, claro. Sim. E por que isso é importante? Desculpa só falar de novo. Porque é o território da freguesia. E o território da freguesia, ele tem uma questão simbólica de você estar no seu território, uma questão espacial ali. Bom, para te responder, Odair, eu vou fazer uma metáfora bem rápida. Esse prédio aqui foi construído em 2017, 2018, sei lá, e foi construída essa sala aqui com essas cadeiras, e agora a Andrea está aqui falando dos alvarás, da escravidão, etc. Ou seja, foi criada uma infraestrutura aqui
para receber conteúdo. A equipe do Policeia, ela criou uma infraestrutura para receber conteúdo. Então, a gente só usa, no que eu mostrei para vocês, na infraestrutura, só 2 documentos históricos. São os mapas históricos e os livros de emplacamento. Agora, o usuário, quem quer alimentar a plataforma, vai encontrar, por exemplo, nas documentações a que você se referiu, material riquíssimo. Esse usuário é que vai criar uma camada e vai subir lá. É claro que muitos membros da equipe são esquizofrênicos, eles cumprem o papel de construir a plataforma, mas também suas próprias pesquisas que estão alimentadas ali. Eu citei na minha apresentação 2, né? Dos circos e dos bondes, que eram alunas de TCC, orientadas por mim. Mas então, resumindo, não, a gente não utiliza enquanto equipe do Policeia, mas enquanto usuário, isso está disponível, sem dúvida. O céu é o limite. O céu é o limite. Não, a pergunta é legal, Leo, porque é uma pergunta que você fala em termos quantitativos ou qualitativos? Não, mas a pergunta é bem legal. Assim, qualquer coisa que seja espacializável na cidade de São Paulo pode ser alimentada. Então, alguém tem lá, o meu bisavô tinha uma padaria no Bexiga. Eu quero colocar na plataforma. Ele sobe o pontinho lá, aí o usuário, outro usuário vai clicar no pontinho e vai aparecer padaria do avô do Joãozinho. Endereço, etc. Então, ah, é, sim, sim. Claro, aí tem outras discussões abertas que dizem a questão da qualidade e tal, mas é outra conversa. Não quero.
Vou começar por essa última questão que você fala, eu vou tentar ser breve, a gente pode conversar, claro, depois. É que a escravização, a escala, se você olhar nas ordenações, ainda aparece mouro, ainda aparece outras coisas, outras categorias, mas mouro aparece. Estão falando mouros. É só você pegar nas ordenações que continuam tendo validade, com outros conjuntos normativos. Mas, na verdade, a escala e a mercantilização, ela vai, na verdade, criar um novo regime de escravização, entendeu? Que é um pouco o que o Marx estuda também, né? A escala, a dimensão global e imperial, ela cria outra dimensão, eu diria, sabe? Já não é mais... Claro que na Grécia Antiga, o fulano podia ser vendido, você podia vender mouro, podia vender... Mas, assim, é outra escala. É outra escala, inclusive na África, né? Ou seja, no continente, que impacta diretamente, né, toda essa... Porque é mentira, isso a historiografia já sabe, né? Não é que a escravidão existia na África. Ora, existia na Europa também, existia em outros lugares, mas essa dimensão global, né, com capital envolvido nesse montante, é só a partir do século XVII, propriamente, que a gente pode falar, né, efetivamente, né, da importância do tráfico propriamente. Mas você também, então, a questão, e claro, na Índia as categorias vão ser outras, né? Você vai ter outras categorias, outros termos que vão ser usados. Eu já tenho uma pretensão, mas eu preciso terminar isso aqui. As meninas estão aqui, eu tenho que terminar, a gente trabalha, mas eu tenho uma pretensão, sim. Inclusive, até falei com o Max, tá? Só contar no bastidor. Mas, enfim, mas isso a gente não tem pernas para fazer no momento, da forma como eu queria, mas a ideia era, assim, pensar. Se essa ideia que a gente teve aqui, pensar a petição-resposta como algo super potente para imaginar, mobilizar o que as pessoas esperam, almejam e como elas se comunicam com o poder, porque no fundo é isso. Se isso faz sentido, né? Como é que a gente pode expandir isso também para pensar outras dimensões? A Isabela, que trabalha com... Ela pega pouquíssimos da Índia, mas ela tem os 2 casos da Índia de mulheres, porque ela trabalha com petições de mulheres só numa década, porque é IC, só numa década, e um livro específico do Conselho Ultramarino, porque tem mais de um códice e tem vias diferentes a depender do que você pedia. Ele tramitava... ela trabalha só com a década de 50, tá? Mas a gente tem pretensão, sim. Quem sabe, se a gente estiver vivo, tá? Primeiro eu tenho que terminar uma coisa, outra, mas a gente vai indo, né? Eu quero chegar lá, assim, montar uma coisa. O Fela faz tempo que começou, então ele me inspira. Ele começou há mais tempo que eu, então... Walter, né? Walter, então, Da norma, da norma. Faltou da norma. Não, vai falando que eu leio. Deixa eu responder, eu já falo. Já falo. então, Walter, a gente criou o grupo, o IMA, História, Mapas e Computadores, e tem 15 anos. E o primeiro projeto era o projeto de mapear as enchentes da cidade de São Paulo, a história das enchentes da cidade de São Paulo. Mas, na verdade, esse projeto era só um pretexto, que é o SIG, Sistema de Informação Geográfica, etc. E desde o início, a identidade do grupo sempre foi muito com tecnologia livre, software livre e trabalho colaborativo. Depois desse primeiro momento que a gente... colaborativo da cidade de São Paulo. O problema é o que você apontou. A gente é historiador, a gente não é computeiro. Como é que cria um negócio desse? E a gente tinha um computeiro na equipe, a Andrea conheceu o Orlando, e o Orlando, a gente fazia reunião, Orlando, vamos fazer esse negócio aqui. Daí, tá, mas eu não vou dar conta disso aí. Não, dá conta sim, dá conta sim. E aí a gente
pediu para a FAPESP financiamento, por sorte, nossa, a FAPESP não deu o financiamento. Não pelas razões óbvias, que qualquer parcerista um pouquinho melhor teria dito, bom, mas que faz computeira, né? Não, o parcerista denegou por umas razões, isso vocês já devem ter percebido, acontece com certa frequência, razões totalmente absurdas, que não tinham, a pessoa não entendeu absolutamente nada, que denegou pelas razões erradas. Mas por sorte nossa e por alívio do Orlando, a gente não ganhou financiamento. Aí, só que aí um pouco e-science, que até existe até hoje, mas agora virou mais um rótulo. Ela era uma linha de financiamento realmente diferente. E qual que era a pesquisa que envolve a área do conhecimento? A gente viu aquele edital e falou, bom, é nós, é agora. E a gente tinha um contato com um professor de computação lá de São José, o Arlindo. Eu já liguei para o Arlindo, aqui, ó, vamos fazer um negócio aqui e tal. Só que o Arlindo estava metido em 34 projetos. Ele falou, olha, Ferla, eu não vou conseguir pegar isso aí. Você quer, eu vou procurar alguém. Aí eu falei, beleza. E aí, sabe quando a pessoa fala assim, vou procurar alguém, você acha que, bah, o cara já me dispensou, né? Não vai procurar ninguém, alguém por coisa nenhuma. No dia seguinte, ele falou, olha, eu conheço o pessoal do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E eles se interessaram. O que que você acha? Falei, demorou, é nóis, vamos lá. E aí a gente entrou em contato com o pessoal do INPE, o VJ, a Karine, Reis Ferreira, o VJ também estava na equipe. E aí foi feita a parceria, a gente submeteu para esse edital, foi escolhido. Então, aí tinha bolsista de História e bolsista de Computação. E aí o projeto surgiu, a plataforma surgiu. Hoje a coordenação da equipe de computação não está mais com o INPE, está com o ITA. A Karine teve um papel fantástico no projeto, mas lá pelas tantas ela achou mais importante salvar a Amazônia do que a história de São Paulo. Eu não consigo entender a lógica disso. Aí lá no INPE foi trabalhar com questão do desmatamento na Amazônia, né? Óbvio, né? Não consigo. Daí, só que aí ela indicou a Carla, que foi aluna dela de doutorado, a Carla já estava no ITA, e a Carla hoje é a coordenadora da parte computacional. E aí vieram os bolsistas de computação, etc. Agora, aqui dá uma conversa muito longa que continua sendo um problema a parte de computação, porque é um mercado de trabalho muito aquecido. E as bolsas que a gente consegue, eles dão risada. Os meninos que estudam computação dão risada, porque eles pegam qualquer estágio e ganham 5 vezes mais. Aí, a gente é obrigado a usar muita criatividade, a gente começou a pensar o que a gente pode dar para esses meninos que o mercado não dá. Bom, não sei isso. Então, a gente várias estratégias, Léo. Uma delas, a gente fez um acordo com o professor da USP, da USP Leste, e alguns semestres ele dá o curso de engenharia de software. E ele dá o curso é sobre Policeia. E as equipes, ao final, têm que propor melhorias para a Policeia. Então, é uma saída ótima. Para os alunos é ótimo, porque eles estão trabalhando com um caso real, não criado nada, hipotético, os alunos adoram. Então, a gente fez essa experiência um semestre, foi fantástico. TCC, então, esse mesmo professor empresta TCCs alunos porque o mercado não pode dar TCC. Então, ele faz uns 3 ou 4 anos que ele empresta alunos de TCC para nós. A gente tem um acordo com o professor de Austin, da Universidade do Texas, vai fazer a mesma coisa no próximo semestre com os alunos deles, né? Então, eu estou indo para lá em janeiro para discutir com os alunos também, vai uma aluna também, enfim, a gente se vira para tentar tapar esse buraco, mas é sempre um problema. A gente consegue as bolsas e não aparece candidato, né? Não é só. A gente,
Não, no nosso caso foi igual. A Valéria Pequeno, que está no meu projeto, ela é da Universidade Escola Náutica lá de Lisboa, porque a gente tem uma pesquisadora que é a Roberta de Lisboa, e ela ela entrou como pesquisadora associada no projeto que eu pedi para montar isso. E ela colocou um aluno para montar o banco. O aluno fez o mestrado sobre o banco. Depois ele desapareceu porque o mestrado não valia nada para ele, ele ganhou um emprego e nem o mestrado valia, só para vocês terem ideia. Era um programador que montou, deixou parte dos códigos e parte dos códigos não deixou. Não, mas aí depois entrou um outro programador agora e fez um pouco uma engenharia reversa. Já foi feito e tal, tá tudo. Mas é isso, porque eles jogam a gente numa situação. E é isso, esse rapaz, ele realmente era bom, você falava uma coisa, ele fazia, ele montou um banco complexo de relacionamentos, porque vocês imaginam que isso aqui é um trâmite de uma ação. Quem passa, tem consulta, não tem consulta, vai para o rei, vai para o secretário. A gente tem um trâmite de decisão do pedido, né, que está um pouco relacionado dentro do banco. É isso que não dá para eu mostrar aqui. A gente ainda não tem visualização propriamente, mas a gente consegue ver ali os relacionamentos, né? Isso para falar dessa coisa. Tá. Só uma retificação, gente. Como está gravando e tem gente que está ouvindo, a coordenadora da parte computacional era a Carla Fulk, do ITA, mas desde a semana retrasada é o Rafael Augusto, que foi meu aluno de história aqui no campus, depois ele fez engenharia da computação e hoje ele faz mestrado na Unicamp em computação. Então ele tem um perfil muito de humanidades digitais, ele vai vir aqui amanhã cedo também no nosso laboratório trabalhar com a gente. É só para ficar registrado, porque senão não dou o crédito correto, né? Obrigado. Estou louca para fazer isso. Eu dou aula no primeiro ano, quando eu vejo que alguém vai desistir de história, eu falo, faz computação, vira programador. Ele fala, professora, eu gostei tanto da senhora. Aí eu já falo, eu já estou pensando nisso, porque a galera desiste no primeiro semestre, então eu já estou pensando nisso. Vai desistir? Opa, você vai desistir? Gostou de mim? Gostou de mim? Vai desistir? Mas eu vou criar um slogan assim, gostou de mim? Vai desistir? Vira propaganda. Não é o jeito da gente ficar amigo. A gente tem que pensar de tudo. Mas vai ganhar dinheiro. Mas a questão do Wagner aqui não, Wagner. Essa foi a questão, né? Assim, como é que você vai pensar o deslocamento mesmo? Aliás, o que significa nós estarmos aqui efetivamente nesse território, né? Isso tem uma história, tem histórias de aproximação, histórias de rejeição, né? E agora a gente está passando por um momento que a partir que esse campus ele foi consolidado propriamente, onde eu faço parte da congregação aqui do campus no momento, e as pessoas já estão pensando aqui uma estratégia, a partir também do projeto da Fernanda Cruz, de pedir linhas que cheguem a esse campus, né? Linhas de transporte, que sempre foi o nosso gargalo. Sempre foi o nosso gargalo propriamente. Mas linha de pesquisa chega. Mas voltando à sua questão, é muito interessante isso que você fala, porque a gente tem que lutar contra os elementos, eu diria. Porque cada vez mais é difícil você convencer as pessoas aqui, elas têm um tema e elas só vão procurar coisas do seu tema. O nome do nosso programa deveria ser colocado desde o início, um deslocamento, inclusive quase que epistemológico, também poderia ser colocado um deslocamento epistemológico, do qual eu não falei aqui, para que você possa entender também melhor o seu objeto, né? Ou seja, eu cansei de ver aluno que fala assim, professora, eu trabalho com o parque do povo que foi criado em Itapecerica da Serra, né? Mas não tem nenhuma bibliografia sobre isso, eu quero morrer, quero cortar os pulsos. Porque, assim, o projeto que deu origem àquilo, muito provavelmente é um projeto que deu origem a outros, ou que se espelhou em outros, ou que tinha um modelo. O que for. Então, o que você falou, eu acho que estava na base, sim.
Agora, é um exercício cotidiano que nós mesmos temos que fazer. Porque, no fundo, quando a gente tem que escrever, quando a gente tem que produzir, você fica loucamente ali, você pega o que à frente você faz assim para não. Porque a disponibilidade que a gente tem hoje de encontrar coisas é imensa, se você souber buscar também. Porque canso de dizer para os alunos que a internet dificultou as buscas. Ela abriu e dificultou. Tem que saber buscar as coisas, senão você não vai encontrar efetivamente, né? Não vai encontrar. Então, eu acho que isso, a abertura é uma coisa que a gente tem que se colocar, é quase como antifisiológico, eu diria. Que a nossa fisiologia, ela trabalha, né, para você ir adaptando um pouco a sua condição, né? Então, por exemplo, você não enxerga muito bem de um olho, o outro olho vai ir melhor, né? Você vai um pouco assim, a sua fisiologia, ela parece que vai te levando, né, a uma coisa sua, né? Ela vai adaptando você no meio. Mas você tem, para você olhar para alguma coisa além disso, para pensar além disso, é uma coisa quase que antinatural às vezes. Mas é um pouco a nossa tarefa, né? Porque a natureza ela vai tender a adaptar. Então você já escreve assim? Ah, então eu ponho na inteligência artificial, ele melhora o meu texto. Que na verdade é o que está acontecendo um pouco, né? Você põe lá, melhora o texto. Agora, claro, você tem que saber ler para poder ver o que a inteligência. Ler no sentido de crítico para ver o que a inteligência artificial produz. Né? Senão, daqui a pouco, né? É, enfim, não vamos entrar nesse tema, mas eu acho que a inteligência artificial tem várias tarefas que nos ajudam muito. Tá? Várias tarefas. Só que a gente tem que, né, aprender um pouco a utilizar, eu diria, né? Claro que é esse monstro, claro que a gente não sabe nem a quantidade de dados, não tem ideia da incomensuralidade dos dados disponíveis, né? Mas, enfim, como tudo na vida, a gente já está ficando velho, daqui a pouco a gente fala, ah, agora, inteligência artificial, agora, não sei o quê, vamos lá, né? E, no fundo, o saber histórico ainda não teve ainda uma grande. A revolução epistemológica do saber histórico, eu acho que ela já aconteceu, né? De alguma forma. Que é o mais importante para nós, até hoje, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Bom, então é isso, né? Tava muito boa a conversa. Eu não queria que acabasse, né? Por mim a gente ficava mais um tempo aí, né? Mas, né? Temos que acabar, né? Então, queria agradecer, né? Professor André, professor Ferla e todos que vieram, né? E o pessoal que está assistindo a gente aí também pela transmissão, tá? Obrigado.